existe o conhecimento desta passagem sobre o casamento de Maria com José? No judaísmo não tem nada, né? Porque o judaísmo não tem preocupação com a história de Jesus, então você não vai encontrar nada lá. Você vai encontrar um pouco dessa história no Corão Sagrado. O Corão tem uma surata específica para tratar de Maria e uma outra que trata dos pais dela. Ali fala bastante dessa história, mas a figura de José não aparece no Corão. Mas fala que Maria era do templo, que Maria era uma menina que tinha sido colocada para servir no templo de Jerusalém. Fala que Zacarias seria uma espécie de tutor dela no tempo que ela estava trabalhando no templo, e que ela fica ali até o período da sua adolescência, quando ela sai do templo. Mas os judeus não têm nada. No Corão não tem José, mas entre os 72 evangelhos que existem, a gente só conhece 4, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, existem outros 68 chamados de evangelhos apócrifos. E entre esses 68, que a gente é louco para pegar todos eles, mas não consegue pegar um ou outro, né? Tem o evangelho gnóstico de Tomé, depois vem um outro evangelho de fulano, tem um muito interessante, chamado, dá para encontrar na internet, ele tem em PDF, chama Proto-Evangelho de Tiago. Por que é proto? Porque ele não seria ainda um texto final, ele seria ainda uma espécie de rascunho de um evangelho intitulado como sendo de Tiago. Não sei quem é esse Tiago, mas chama-se Proto-Evangelho de Tiago. Nessa narrativa, que é antiga, né? Essa é uma narrativa que vem lá da época do cristianismo primitivo, tem muita informação sobre Maria e José, seu casamento, etc. Tal. Lá a gente vai encontrar muitas informações dizendo que ela, nessa narrativa, Maria seria uma garota destinada ao Templo de Jerusalém, que entra na adolescência, e os sacerdotes decidem que ela deve sair e procuram entre os homens que eram tidos como pessoas corretas e que poderiam cuidar dela, um homem já de idade chamado José. Então, ele recebe Maria na condição de tutor. Isso é o que está no proto-evangelho. Recebe ela na condição de tutor e vai cuidar dela como tutor. E é quando, então, ela engravida. Esses evangelhos, eles não apresentam a gravidez de Maria de maneira natural. Todos eles vão apresentar uma gravidez sobrenatural para a circunstância de Maria. Tem só um dos evangelhos que eu já tive a chance de pegar, que não é desses 4 que está na Bíblia, mas dos apócrifos, que fala que não, que foi uma relação entre os dois. Mas o próprio Evangelho de Tiago, que tem toda uma descrição detalhada sobre José e Maria, ele também afirma que a gravidez dela se deu de forma especialíssima e que eles não teriam tido contato. Não, isso está dentro desses evangelhos todos, dessas informações do ponto de vista histórico que o cristianismo nos oferece, tá? Então, respondendo à pergunta se existe algum livro, existe o Proto-Evangelho de Tiago. Entre os judeus, absolutamente nada. E no Alcorão? O Corão Sagrado traz algumas informações, mas não tem José nessa história.